Os irmãos me convidam então a falar sobre os 10 mandamentos e sobre especificamente o 6º mandamento, que é o nosso tema de hoje. Mas já estamos caminhando na metade dos mandamentos. Vamos lembrar uma coisa. O povo de Israel um dia foi escravo no Egito, ficou lá por tantas gerações, que no ato da libertação do Egito, o faraó atual não conhecia José e, portanto, não conhecia o bem que Israel fez para o Egito quando estava lá. Vamos lembrar que não foi só o povo de Israel que foi protegido durante os 7 anos de fome. Os egípcios também foram, pela gestão de José e, consequentemente, pela presença de Israel lá. Então, quanto tempo passou? Até que foram escravizados e, enfim, libertados. Todo mundo sabe da história da libertação, não preciso repetir aqui. Atravessaram o Mar Vermelho, o povo está liberto. Mas quem é esse povo? Na prática, esquece a questão espiritual. De fato, um monte de ex-escravos abandonados à própria sorte no deserto. Essa é a situação. Não havia a identidade nacional como nós temos hoje. Hoje, eu sou brasileiro, eu tenho uma nação, uma língua, uma constituição, uma cultura. Não é? Eu tenho tudo isso. O que é que Israel tem? Na primeira parada após a libertação do Egito, eles param em Cades Barneia e lá no Monte Sinai, Deus dá os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos não são apenas um conjunto de regras para o povo seguir. Deus está dando para Israel uma identidade nacional. Os 10 mandamentos se trata da refundação, se é que eu posso falar isso, de Israel como nação. Pensem comigo, um grupo de ex-escravos que nasceu escravo no Egito, que não tinha noção de pátria. Qual que é a noção de moral que aquele povo tinha lá após sair do Egito? Qual noção de ética? Qual lei que eles estão acostumados a seguir? Qual cultura? A cultura egípcia, a legislação egípcia, a moral, a ética, tudo dos egípcios. Então, quando Deus dá os 10 mandamentos, Deus está dando uma identidade nacional para o povo. É isso que nós não podemos tirar da nossa mente ao pensar nos 10 mandamentos. Então se trata disso. Se trata de saber como é que os israelitas são enquanto nação. O que eles são enquanto Estado-nação. O primeiro passo é receber os 10 mandamentos. Qual é o código de leis desse povo? Qual é o padrão moral? Quais são as referências de civilização que eles têm? Está aqui, é os 10 mandamentos. Então quem quiser ser israelita, siga os 10 mandamentos. Quem se vê como israelita, segue os 10 mandamentos. Agora eu entendo a abertura dos 10 mandamentos. Faz questão que se abra sua Bíblia, Êxodo capítulo 20. Êxodo 20 e o verso 1. É o famoso prólogo do prólogo do Decálogo, que eu sempre confundo os alunos do seminário, que eu pergunto qual o prólogo do Decálogo. Não é só um trava-língua, não. É a introdução aos 10 mandamentos. Então Deus falou estas palavras. Eu sou o teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Não é possível estudar os 10 mandamentos sem entender essas duas coisas. Primeiro, o momento histórico, que eu falei com os irmãos. O segundo, como é que Deus inicia os 10 mandamentos. Ele inicia dizendo, eu sou o teu Deus, que te tirou da terra do Egito. Sob qual autoridade Deus dá os 10 mandamentos? A autoridade daquele que libertou da escravidão. O povo de Israel jamais seria livre pela própria força. Sem a intervenção de Deus não haveria libertação. Então a autoridade sobre o qual Deus dá os 10 mandamentos é a autoridade de quem teve capacidade de ir lá e libertar o povo do Egito.
Por que eu tenho que obedecer os 10 mandamentos? Porque eles foram dados a mim por quem me libertou da escravidão. Porque quem me deu essa lei é aquele que me libertou. Agora, por que eu tenho que obedecer os mandamentos? Foi bom ser livre da escravidão? Foi bom se tornar um cidadão livre? Então a lei daquele que te libertou também é boa. Segue ela. E acho que isso vale para toda a Escritura. Se a lei de Deus não é boa, você não deve seguir a lei de Deus. Se Deus não é bom para você, você não deve seguir a palavra de Deus. E se Deus é bom para você, se as coisas que Deus faz para você é boas, você reconhece em Deus isso, o caminho natural é obedecer à lei de Deus. A liberdade é boa. O que Deus faz por você é bom, então segue a lei de Deus. E quando eu olho para os 10 mandamentos, eu tenho os 4 primeiros que dizem respeito ao relacionamento com Deus e os demais no relacionamento com o próximo. E cada mandamento é importante e igualmente importante. Quer dizer que o mesmo mandamento que eu tenho para com o meu próximo tem o mesmo peso do mandamento para com Deus. Quer dizer que se eu ferir um mandamento que atinge o próximo, eu estou igualmente desobedecendo e desrespeitando a Deus. Veja o que é a civilização de Israel. Olhem com esses olhos, tá? Do que é a identidade nacional que foi gerada a partir da entrega dos 10 mandamentos. Lembra de Jesus falando do filho pródigo, Lucas capítulo 15? Lá no versículo 21, o filho pródigo olha para o pai e fala assim: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Peca primeiro contra Deus, depois contra o pai. José, quando a mulher de Potifar tentou contra ele, ele fala para a mulher, Gênesis 39, versículo 9: Como poderia eu cometer esse grande mal e pecar contra Deus? José não entende que está pecando contra a mulher, nem contra o Potifar. Ele entende que se ele fizesse aquilo, ele estaria pecando contra Deus. Quer dizer que os nossos pecados ofendem a Deus. Nossos pecados não ofendem o próximo, ou não em primeiro lugar, ofende a Deus. José entendeu isso? Tem muitos outros exemplos na Bíblia, mas precisamos avançar. Repita as palavras de José: como poderia eu, Gênesis 39, 9, cometer esse grande mal e pecar contra Deus? E então o 6º mandamento, lá no versículo 13, diz: não matarás. Eu chequei uma série de traduções, todas do mesmo jeito: não matarás. E esse mandamento proíbe então o israelita de matar alguém. Eu preciso compreender o que muitos juristas falam que é a inteligência da lei. Eu crio uma lei e eu preciso entender o objetivo geral dessa lei. O que eu quero preservar com essa lei? Para então entender por que o legislador propôs aquilo. Nosso legislador aqui é o próprio Deus. O não matarás, ele entende que a vida é o bem mais precioso de alguém. Então eu devo preservá-lo. Deus deu a vida a cada um. E Deus tem um propósito para cada pessoa. Então cabe a nós preservar a vida, porque a vida foi dada por Deus e a vida foi dada com propósito. Se eu olhar para a criação, lá em Gênesis, o único ser criado à imagem e semelhança de Deus é o homem, com capacidade de relacionamento com Deus, sendo superior aos demais seres criados. Então Deus deu para nós, para a humanidade, dignidade. Portanto, o não matarás, ele é uma lei para a preservação da vida e da dignidade humana. Dignidade essa que foi dada por Deus na criação. E ainda que o pecado tenha contaminado a nossa humanidade,
E ainda que nós sejamos sujeitos ao pecado e tendo a nossa humanidade escrava do pecado, ainda assim somos aqueles que foram criados à imagem e semelhança de Deus. E ainda há na humanidade essa dignidade, e que deve ser preservada por nós. O homem ainda é a imagem e semelhança de Deus, ainda foi criado, e Deus disse que era muito bom. Olhe para o relato da criação. Deus criou e viu que era bom, criou e viu que era bom. Deus fez o homem e viu que era muito bom. Quando criou a mim, então, falou muito bom mesmo. Assim, criou o Ricardo, excelente. Esse mandamento, no entanto, não proíbe a decisão de não prolongar a vida de um doente terminal. Desligar os equipamentos para quem teve morte cerebral. Em bioética, nós entendemos que o paciente pode decidir não passar por um tratamento. Aquela doença terminal que não tem cura, e a pessoa pode decidir se tornar um paciente paliativo para aliviar os sintomas, mas para não prolongar a vida e já morrer logo dessa doença. O pessoal da medicina pode confirmar, e existe essa possibilidade. O mandamento não proíbe isso. E o mandamento também não proíbe a ONR, Ordem de Não Ressuscitação. O paciente cardíaco pode pedir para não ser reanimado caso tenha uma parada cardíaca. Caso tenha uma parada cardíaca. O mandamento não matarás não impede essas três coisas, tá? Não prolongar a vida, decidir se tornar um paciente paliativo, e não proíbe a ONR. O ponto-chave aqui é o respeito à vida, à dignidade, à preservação da vida, porque Deus criou o homem santo, digno, e é nosso papel zelar por isso. Então o sexto mandamento, não matarás, me dá a direção de praticar todos os esforços possíveis para a preservação da vida, tanto a minha quanto a de outros, a vida e a dignidade. Só que nessa hora nós mesmos sofremos acusações de contradição, porque existe o mandamento não matarás, e aparentemente está em conflito com a pena de morte prevista no Antigo Testamento, com as guerras, que inclusive o próprio Deus convoca e ordena e garante vitória em batalha. E matar inimigos durante o combate faz parte da natureza da guerra. E agora? Um exemplo disso, em 1 Samuel capítulo 15, muitos conhecem a história de quando Deus manda Saul atacar os amalequitas e matar a todos, inclusive os animais. Quer dizer, o próprio Deus ordena a morte dos inimigos. Para entender isso, vale a pena voltar à expressão hebraica aqui e entender uma coisa. Tá? Em Êxodo 20, 13, o não matarás traz o hebraico latzar, tá? Latzar, que eu fico com muita reserva ao criticar as traduções. Essa tradução não está errada, mas está imprecisa. O latzar do hebraico, ele é melhor traduzido para não assassinarás, não para não matar. Essa palavra, ela nunca é aplicada para a morte acidental, para a morte em guerra. Ela é aplicada só para o que nós chamamos hoje de homicídio doloso, para aquele com intenção de matar. E ele nunca é citado na Bíblia em outra referência. Isso quer dizer que o sexto mandamento não é uma ordem absoluta para não matar ninguém pelo motivo que for, mas sim contra o homicídio doloso. Se fosse na nossa legislação hoje, a definição mais próxima que temos hoje é a morte violenta, premeditada, é a morte em que eu vou atrás de alguém com a intenção de matar. Outras 6 palavras hebraicas são utilizadas para definir a morte de alguém, e nenhuma delas, a não ser no caso do homicídio doloso, é citada, senão no sexto mandamento. Por exemplo, em 1 Samuel 15, 7, quando Deus manda Saul matar os amalequitas, o hebraico que aparece lá é o nakha, não é o latzar, é o nakha.
Essa palavra também aparece com Abraão, quando ele ataca com os 318, mesma palavra hebraica. Em Juízes 8:1, quando Gideão ataca os inimigos, é também usada essa mesma palavra. Tem outro hebraico, o Yehiak, que aparece em Juízes 15:15, quando Sansão mata os filisteus usando uma queixada de jumento. E essa palavra não aparece no sexto mandamento. Tá? Então, é diferente. Então, a tradução precisa do sexto mandamento é: não assassinarás. E não simplesmente não matar. Acho que isso resolve o problema dessa aparente contradição entre a pena capital prevista no Antigo Testamento e o sexto mandamento: não matarás. O ponto-chave aqui é que o sexto mandamento, ele me convida a preservar e respeitar a vida humana. Então, repito para os irmãos, ele proíbe o homicídio doloso, proíbe a morte violenta com intenção de matar. No entanto, o sexto mandamento não proíbe a legítima defesa, nem a defesa de terceiros. E em caso de guerra, matar os inimigos faz parte da guerra. Isso aparece várias vezes na Bíblia, Gênesis 21, Gênesis 9, Levítico 24, em que isso vai acontecer. Êxodo 17, a partir do versículo 8, por exemplo, os amalequitas atacam Israel, Israel responde ao combate e vence a batalha. Não há uma desobediência ao sexto mandamento quando eu me defendo de quem me ataca. Inclusive, no Antigo Testamento, existe pena de morte. Não existe hoje. Estudando o Antigo Testamento, nós temos muita dificuldade em definir o que é a legislação civil de Israel e o que é a legislação moral. Eu insisto nisso aqui com os irmãos. O que é a legislação civil do Antigo Testamento, nem Israel hoje vive sob a lei civil do Antigo Testamento. Então não há por que nós também apelarmos para isso. Sem contar que nem temos jurisdição, a nossa legislação hoje é outra. Tá? Então sempre que eu tenho que meditar no Antigo Testamento quanto à lei, eu preciso determinar o que é a lei moral de Deus, e essa eu preciso preservar, e o que é a lei civil, que eu entendo como era, mas não vou aplicar para hoje. Apesar que é sempre bom lembrar em quais deputados eu estou votando, para que eles promovam leis que vão de acordo com a ética bíblica. Mas aí já é uma história, já é tema para outra mensagem. Tá? Porque o legislador é importante. Né? Se aprova um projeto de lei no Brasil que fere a Escritura, depois de promulgado eu preciso obedecer. Então que haja um legislativo cristão para impedir o avanço de leis que vão contra o ensino da Escritura e, ao mesmo tempo, promovam leis que a ética bíblica concorde. Então, fica bom para a gente, democracia é representação. Então, isso é importante. Eu olho para o Antigo Testamento, eu tenho pena de morte para sequestro seguido de morte, adultério, homossexualidade, incesto, desobediência aos pais, falsa profecia, idolatria. Aqui eu tenho um exemplo de leis que prevê pena de morte no Antigo Testamento. Mas uma coisa boa em relação à lei é que nesses casos de morte acidental, nessas coisas que prevêem pena de morte que eu li para vocês, em todas elas era possível pagar um resgate. É possível pagar para evitar a pena de morte. Só que não existia resgate para o assassinato. Não havia resgate para o homicídio culposo, usando a linguagem de hoje, para o Antigo Testamento. Nesse caso não existe. Então vejam que a lei de Deus, ela prevê o pagamento do resgate, mas para casos de assassinato, para casos de homicídio intencional, a pena de morte será executada sempre. Portanto, o mandamento proíbe o assassinato intencional, premeditado. E ainda existia no Antigo Testamento a cidade-refúgio. Talvez você já tenha lido isso na Bíblia e ficou confuso. O que é uma cidade-refúgio?
Em caso de morte acidental, a morte acidental, eu posso fugir para uma cidade refúgio e morar lá. Estando na cidade refúgio, alguém que queira reivindicar a justiça de sangue não pode me matar na cidade refúgio. Então lá eu estou protegido. Desde que não seja assassinato, desde que não seja o homicídio doloso. E a pessoa deveria viver lá na cidade refúgio até a morte do sacerdote. Algo curioso para a gente hoje, mas quando o sacerdote morresse, aquele estava livre, poderia voltar para casa, e um vingador familiar, alguém que tentasse reivindicar aquele sangue derramado, não poderia mais. Uma boa referência para nós de que com a morte do sacerdote, aquele pecado era perdoado. O nosso sacerdote é Cristo. O sacerdote e o cordeiro, que ao morrer, pagou pelo nosso pecado e nós estamos livres. E eu tenho um pequeno tipo, uma referência a isso, lá no Antigo Testamento. Lembrando sempre que em caso do homicídio culposo, no caso do assassinato, não tinha cidade refúgio, nem pagamento, nem nada. Cometeu o homicídio, não tem jeito. O ponto de vista aqui é que o assassinato, matar alguém, viola o plano de Deus para aquela pessoa. É a lógica que nós conhecemos. Se Deus deu a vida, Deus é aquele que vai tirar a vida. E não cabe a nós interromper esse ciclo. Cabe a nós, portanto, a preservação da vida sempre. Cabe a nós preservar a vida e a dignidade humana do modo como Deus concedeu. Eu posso dizer que isso vai desde o respeito às pessoas, quanto à dignidade humana, do modo como Deus concedeu. Eu posso dizer que isso vai desde o respeito às pessoas, quanto à promoção da dignidade humana e, acima de tudo, a preservação da vida. Aí eu leio o 6º mandamento: não assassinarás. Vamos pensar nesse mandamento enquanto identidade civil de Israel. Aquele forasteiro que decide viver em Israel, a lei é boa. E ela é boa para o convívio social. E sabendo que aquele desrespeita a lei, ele fere primeiro a Deus. O nosso pecado ofende a Deus. Lembrei do Salmo 51, quando Davi diz: pequei, contra ti pequei, só contra ti pequei. Davi entende que o pecado dele ofende a Deus e somente a Deus. Como eu li para vocês nas palavras de Jesus, a citação do filho pródigo e de José no Egito, quando ele entende que o pecado dele vai pecar contra Deus e não somente contra o próximo. A valorização da vida é o grande ponto, e não simplesmente a ordem externa de não matar. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo entende que todos os mandamentos estão guardados na lei do amor ao próximo. Romanos capítulo 13, abra sua Bíblia e vamos ler juntos. Romanos capítulo 13. E o versículo 9, Romanos capítulo 13, e o versículo 9. Portanto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, ou qualquer outro mandamento. Tudo se resume nisso: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quando eu pratico o amor ao próximo, eu estou praticando todos os 10 mandamentos. Quando eu tiro a vida de um ser humano, eu estou atentando contra o direito dele de viver, estou atentando contra o plano de Deus de promover a vida e contra o plano de Deus que tem um propósito para a vida dessa pessoa. Então eu repito que cabe a Deus dar a vida e atirar a vida, e cabe a nós manter a dignidade dessa vida. Não é só viver em si, mas viver com dignidade.
Só que isso não é para com o próximo apenas. Isso também é para conosco. Isso é para mim. Veja como nós vivemos em dias da banalização da vida. Alguém que nasceu no ano 2000, gente, eu me sinto velho quando eu olho para essas estatísticas de data. Eu me sinto um coroa. Né? Não tem essa idade toda não, gente. Quem nasceu no ano 2000, chega em 2024, tendo assistido mais ou menos 8.000 horas de assassinatos em filmes, seriados, desenhos. Vocês já observaram que nós assistimos essas coisas e não nos choca? Ainda mais se for coadjuvante. A morte de alguém não nos choca. E a dignidade da vida parece que passa por nós sem que a gente perceba. É assustador isso. Deus nos criou com dignidade acima de todas as outras criaturas. E eu devo pensar nessa dignidade para comigo mesmo. Todos vocês já viram pessoas que passam por procedimentos cirúrgicos para parecer com gato, cobra, cachorro. Existem encontros disso, gente, em seminário, palestra. Não é incomum vocês verem na rua a pessoa andando com outra de coleira, um ser humano de coleira que passou por um procedimento estético, parecer um cachorro, e fica latindo na rua. Eu até separei os vídeos, mas eu acho que a igreja não é lugar para assistir essas coisas, então eu não vou passar nada aqui não. Mas quem tiver a curiosidade está aí. Deus me deu dignidade acima dos animais e tem pessoas tentando regredir para uma dignidade inferior, não respeitando aquilo que Deus deu. O maior acidente nuclear da humanidade é a explosão do reator 4 da usina de Chernobyl. Isso aconteceu em abril de 1986. Durante uma semana o reator nuclear jogou, a explosão nuclear contaminou o ar, né? Durante uma semana, em 86. Só na Bielorrússia, mais de 200.000 pessoas foram movidas do lugar onde moravam. A roupa que os bombeiros que atenderam o chamado do incêndio estavam usando, foi jogada no subsolo do hospital de Kiev, da cidade. Até hoje está lá, ninguém pode chegar perto. 23% do território bielorrusso foi contaminado. 264 mil hectares de terra até hoje são improdutivos por causa da radiação. O prejuízo até 2024 supera 300 bilhões de dólares. Sabem qual é a contagem oficial de mortos? Alguém sabe aí? 31. A contagem oficial de mortos do desastre nuclear em Chernobyl é até hoje 31 mortos. Essa é a valorização da vida de um governo comunista. Vão confiando em comunista? 31 mortos. Eu ouvi falar de um tribunal que está julgando por lote. Né, uns acusados de crime, está julgando por lote. Desrespeitando um princípio jurídico muito sério, que é a individualização da pena. Indivíduo? O que é isso? Mais um caso aí de desvalorização da dignidade humana e da dignidade do indivíduo. Todo mundo que possui animal tem que cuidar do animal. Inclusive é bíblico. Anota aí, Provérbios 12, 10. Muita gente não sabia disso. Cuidar do seu animal é bíblico, Provérbios 12, 10. O justo cuida da vida dos seus animais. Provérbios 12, 10. E muita gente fica indignado com a morte da tartaruga marinha, da arara azul, do urso panda. Mas pouca gente fica indignado com a morte de pessoas no corredor de hospital.
Se um urso panda tiver câncer, não vai faltar dinheiro para tratar o câncer do panda. Mas se você precisar de um tratamento oncológico no SUS, vai faltar leito para você. Pessoas choram com os animais da rua, criam ONGs para alimentar os cachorrinhos da rua, tem que cuidar mesmo. Mas eu não vejo o mesmo esforço para cuidar dos moradores de rua. E a dignidade humana parece ser menos digna do que a dignidade dos animais. Existe ONG, manifestação, grupo de apoio, projeto de lei pelo direito da vida dos animais. E estão tentando criar lei contra o direito à vida do bebê na barriga da mãe dele. Uma bactéria em Marte é vida. Um ovo de tartaruga marinha é vida. Uma orquídea é uma vida. Mas um bebê na barriga da mãe simplesmente não é vida. O urso panda fica fértil uma vez por ano. O ciclo da fêmea dura de 24 a 72 horas. Olha isso, uma vez por ano de 24 a 72 horas. Existe todo um esforço para garantir que aquele período fértil vai ser respeitado e vai dar certo. Porque se perder aquele ciclo, só no próximo ano. Então existe, o Japão investe pesado nisso. A vida do urso panda, ela é preservada desde o período fértil da fêmea. E parece que defender um ser humano desde a concepção está errado. Parece que defender um bebê que ainda não nasceu, parece que está errado. Aí usam palavras bonitas como saúde da mulher, né? Meu corpo, minhas regras. O direito sexual reprodutivo, bem lembrado. Parece que a vida não tem dignidade, ou tem menos dignidade que a tartaruga marinha, que o urso panda, que a arara azul, que a baleia, que o elefante de chocolate lá do Zoológico de Brasília. Não é assim? Como é que chama o urso de Goiânia aqui? Não, mas tem um nome bonitinho, tem um urso em Goiânia com um nome bonitinho no zoológico daqui. Parece que a vida deles vale mais que a nossa. Não matarás. É uma defesa da vida humana e da dignidade humana que cabe a nós preservar. Até o mais cruel pecador, psicopata, criminoso, ele merece a vida ser preservada e a sua dignidade também. O não matarás compreende isso. Aí alguém vai dizer assim, mas ele não merece. Posso até concordar que não merece, mas ainda essa pessoa carrega em si a dignidade da vida humana que Deus deu para ele na criação. Então cabe a nós preservar a vida, a dignidade e julgar com justiça. Ainda que essa pessoa não tenha praticado a justiça com os seus atos, mas cabe a nós preservar isso, e nós estamos fazendo isso. O sexto mandamento nos convida a respeitar a dignidade e preservar a vida. A lei de Deus vai muito além do que a ordem de não assassinar alguém, mas sim de defender a vida e defender a preservação da vida. No Novo Testamento, Jesus nos chama a um padrão muito acima do Antigo Testamento. Tá? Mateus 5, 21 e 22. Jesus vai dizer, a lei é clara, não assassinarás. Tudo bem. Jesus não revogou nenhuma lei do Antigo Testamento. Só que Jesus acrescenta. Olha Mateus 5, 21. Ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. Quem matar está sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo, verso 22, que todo aquele que se irar contra seu irmão será passivo de julgamento. O que chamar de insensato, ouça atentamente, o que chamar de insensato
será réu diante do tribunal. E quem chamar de tolo será réu no fogo do inferno. Jesus aprofunda e ele nos cobra mais do que o Antigo Testamento. O Antigo Testamento me dá uma obrigação externa: não assassinarás. Jesus me convida ao cumprimento dessa lei de um modo mais profundo, quando ele diz: nem sequer sinta ira, nem sequer tenha raiva. Se trata de sequer insultar alguém. E o texto bíblico fala insensato, chamar alguém de insensato. O mandamento, o sexto mandamento, me dá um convite externo, uma ordem externa: não assassinarás. Jesus me dá um mandamento interno: não sinta raiva e sequer insulte outra pessoa. Se você fizer isso, eu vou condenar você. Jesus me dá um caminho muito mais difícil a ser seguido. E pensando bem, Jesus está guardando o sexto mandamento. Não é assim que começa? Começa com raiva. Da raiva eu perco o controle. Ao perder o controle, eu ataco alguém e desse ataque pode sair o assassinato. Então, quando Deus diz nem insulta, Jesus diz nem insulta, nem sinta raiva, estou guardando o mandamento. Então Jesus está ensinando para nós aqui nesse texto que tudo parte do coração, que a raiz do homicídio está na maldade que está nos nossos corações. Tiago capítulo 4, versículo 1. Tiago capítulo 4, versículo 1. Vou ler para vocês na NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Ele diz assim: de onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? Tiago 4, versículo 1. De onde vêm as lutas entre vocês? Elas vêm dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. Tiago entende que a origem das guerras é o meu coração pecaminoso, é o meu caráter corrompido pelo pecado. E é o que Jesus diz em Mateus, para não chamar ninguém de insensato e nem sentir raiva. Porque só isso Jesus já quer te julgar no tribunal do fogo. Tem um filósofo do primeiro século da era cristã, chamado Antão. Vocês devem, de repente vocês acham ele como Santo Antão. É Antônio, mas ele tem tanto Antônio na história da igreja que esse é o Santo Antão. O Antão é um dos chamados eremitas, que vive sozinho em caverna, em deserto. Tem uma frase do Santo Antão que eu gosto muito. Ele fala que aquele que decidiu viver em quietude e solidão, aquele que viveu isolado, como eremita, aquele que vive em quietude e solidão, fugiu de 3 pecados, que é ver, ouvir e falar, mas ainda tem que enfrentar o seu pior inimigo, que é o seu próprio coração. E a nossa tendência nessa hora é terceirizar o errado. A culpa é da TV, a culpa é do filme, a culpa é do videogame. Não é assim quando acontece algum assassinato por aí? Ah, o fulaninho assistia filme de terror, jogava videogame. Não era assim? Para a mãe é sempre o amigo, sempre o amiguinho. Nunca é o filho dela que é o custoso, é sempre o amigo. Mãe tem essa habilidade de enxergar sempre no amigo os problemas que o filho dela sofre. Só que a Bíblia não terceiriza, a Bíblia coloca no meu coração a responsabilidade dos meus pecados e dos meus maus hábitos. Meus irmãos, o meu coração, e eu estou confessando isso para os irmãos, é cheio de pecado e cheio de maldade. E a minha única alternativa é olhar para Cristo. E assim como aquele publicano que Jesus conta na parábola, que estava orando no templo, que batia a mão no peito e dizia: filho de Davi, tem compaixão de mim. Tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Desculpa, batia a mão no peito e dizia: tem misericórdia de mim, ó Pai, porque eu sou pecador. Eu confesso diante de Deus, eu sou pecador. Sem a graça de Deus que transforma o caráter, eu jamais seria um pastor entre vocês, alguém com capacidade de ensinar aqui. A diferença entre eu e um psicopata qualquer é Cristo, que me salvou,
e que transforma o meu caráter dia a dia. É doloroso abrir a boca e falar isso, mas nós temos que nos colocar diante de Deus como alguém que sem Ele não tem condições de ter boas ações, que não tem condições de alcançar nenhum bem. Todo o nosso bem vem do Senhor. Filósofo importante aí, o Agostinho de Hipona, no livro As Confissões, ele agradece a Deus pelos pecados que ele não cometeu. As Confissões é um livro em que é uma autobiografia, em que ele traça a sua biografia pelos pecados que ele cometeu, ele vai confessando os pecados. O livro chama Confissões. No final ele agradece a Deus os pecados que ele não cometeu. Aí ele justifica. Se ele não cometeu algum pecado, foi Deus que o preservou, porque pela própria natureza teria pecado todos. Então ele agradece a Deus pela misericórdia de Deus. Irmãos, chega desse evangelho fast food, esse evangelho tutti-frutti para ganhar curtida e seguidor na internet, e vamos olhar para o nosso caráter e compreender que sem Cristo nós somos meros pecadores, incapazes de alcançar o arrependimento e a salvação. E é a graça de Deus quem nos transforma todos os dias e que nos transforma em santos. Aquele caráter que Deus nos deu na criação, quando Deus criou o homem e disse: é muito bom, criou a humanidade, santo, digno. Essa dignidade só é alcançada de novo em Cristo. O sexto mandamento diz: não assassinarás. E o único modo de alcançar a plenitude da ética desse mandamento, que é a preservação da vida e da dignidade humana, tanto a de outros quanto a minha própria, eu só alcanço isso aos pés da cruz e aos pés de Cristo. Cristo é o único caminho para alcançar esse meio. É o único modo de obedecer a esse mandamento. É entregar ao Senhor os nossos sentimentos e o nosso caráter. É esvaziar de nós mesmos e encher de Cristo. Em Gálatas capítulo 20, lá no versículo 2, 3, o apóstolo Paulo fala que ele foi crucificado com Cristo. Se mataram Jesus na cruz, lá é meu lugar. Estou crucificado com Cristo. E agora eu não vivo mais, Cristo vive em mim. A vida que eu vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus. Esse é o caminho para que nós alcancemos a graça do Senhor e a transformação do nosso coração e do nosso caráter. Duas palavras: não assassinarás, não é capaz de mudar o nosso coração. Mas se eu abrir o meu coração para que Cristo entre, esse eu posso mudar. Tito capítulo 3, eu quero encerrar com a leitura de alguns versículos do livro de Tito, no capítulo 3. Aqui o apóstolo Paulo está dando conselhos a Tito, que ele envia para cuidar da igreja. No versículo 3 ele diz, Tito, capítulo 3, e o versículo 3. E ele diz assim: houve um tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Acho que aqui nós temos um bom extrato da nossa vida sem Cristo. Versículo 4. Contudo, quando da parte de Deus, o nosso Salvador, a bondade e o amor pelos homens se manifestou, não por atos de justiça por nós praticados, mas por causa da sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós grandiosamente por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. E Ele o fez a fim de que, justificados pela sua graça, nos tornemos os seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Eu oro para que Deus tenha misericórdia de nós, converta os nossos corações e nos ensine a andar conforme a sua palavra. Não há outra forma de obedecer aos mandamentos sem que o Espírito Santo entre nos nossos corações e transforme as nossas vidas.
Essa dignidade humana nós a perdemos com o nosso pecado, mas Cristo nos resgata. Não só para o 6º mandamento, mas para com todos os outros. Os irmãos podem orar comigo e agradecer a Deus por esse lavar regenerador do Espírito Santo. Vamos pedir a Deus que Ele nos dê esse sentimento de dignidade. Talvez você perdeu isso, né? Não me acho digno, não me acho capaz, competente, mas o Senhor te criou pelo propósito dEle, com a dignidade da criação. E nós vamos preservar isso, tanto em nós, quanto nos outros. No relacionamento com os nossos irmãos e no relacionamento para com Deus. Vamos orar juntos? Misericordioso Deus, obrigado pela sua graça. Obrigado porque o Senhor nos salvou, nos libertou. Obrigado pela sua lei maravilhosa,